Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos lá ler o texto. Diz assim na minha versão, os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Amém? Até o verso de número 9. Deixe a sua Bíblia aberta. Tá certo? Nós vamos voltar aqui a alguns textos que nos ajudarão na nossa reflexão de hoje. Bom, o título da mensagem que eu dei para esse texto é Fé diante das situações da vida. Para falarmos sobre isso, nós precisamos entender, isso é básico, entender o contexto da carta de Paulo, da carta de Paulo à igreja e se reunia na cidade de Tessalônica. Então, basicamente é o seguinte, Paulo ele é responsável, Paulo é que planta essa igreja na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e Timóteo. Então é uma igreja plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E depois disso, o desejo de Paulo era saber como estava a igreja que ele fundou. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo, não só com a igreja que se reunia na cidade em Tessalônica, mas era, digamos, costume do apóstolo Paulo para saber como é que estavam indo. E essa preocupação era porque ele sabia, e não só na igreja em Tessalônica, nas igrejas que estavam, digamos, surgindo, em todas as regiões, haviam, digamos, falsos pastores, haviam dificuldades, haviam falsas doutrinas que se introduziam. Então, a preocupação de Paulo era para saber como estava a igreja em Tessalônica. O que acontece? Não podendo ir, o desejo, se você for olhar com mais calma, ler com mais calma a carta, você vai entender que Paulo desejava muito ir encontrar, ver novamente os irmãos. Não podendo, Paulo envia um cooperador, Timóteo, que fez parte, digamos, do ministério do apóstolo Paulo. Então ele que envia Timóteo para saber como estava a igreja. Então, ele queria saber, não pôde ir, envia alguém da sua confiança para saber como estava a igreja. E é interessante esse cuidado. Paulo não era só um grande ministro, não era só um grande homem de Deus. Paulo era um grande pastor.
Se você tiver a oportunidade de ler a carta, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, a segunda carta, você vai ver, sabe, o afeto de Paulo. Ele vai comparar, olha assim como uma mãe. Na segunda carta ele diz assim como um pai. Ele se dirigindo àquele grupo de irmãos, mostrando, né, o pastor que ele era. Não era só um escritor ou um grande homem, mas era também um grande pastor. Ok? Então, Timóteo vai até a comunidade e se reunia na cidade de Tessalônica e retorna para Paulo, dizendo o seguinte: olha, Paulo, eles estão bem. Eles estão, digamos, desenvolvendo bem a fé. Eles têm suportado todas as tentativas, né, que não é só dos nossos dias que acontece, tentativa de dissuadir, tentativa de diminuir, tentativa de atrapalhar o crescimento da igreja e do evangelho da graça de Deus. Então Timóteo traz boas notícias a respeito dos irmãos que estavam ali reunidos na cidade em Tessalônica. Então é com grande alegria, e é quando Paulo recebe as notícias vindo da boca de Timóteo a respeito dos irmãos, Paulo então resolve escrever essa carta, agora para incentivar os irmãos que estavam, digamos, se achegando à igreja, a gente chama de novos convertidos, a permanecerem na fé como aquela igreja estava permanecendo. Ok? Então, basicamente o contexto da carta, dessa primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, era essa preocupação pastoral, né? Não satisfeito em ir, envia alguém, recebe notícias e resolve escrever uma carta, encorajando tanto os irmãos que ali estavam e encorajando os irmãos que estavam, digamos, sendo agregados à igreja. Ok? Então, o próprio Timóteo é aquele que envia a carta. Então, você observe, quero que você volte ao texto comigo, o contexto, né, a vontade de Paulo. Diz assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo. Então é o seguinte, eu queria muito ir. Não sendo possível, eu estou enviando Timóteo para animá-los e para fortalecê-los. Nesse trecho do capítulo 3, Paulo dedica um tempo da sua carta a trazer, digamos assim, lições importantes para aquela igreja. Por quê? Timóteo diz o seguinte: Paulo, eles estão suportando bem. Apesar deles estarem enfrentando muitas dificuldades e muitas lutas, o relato de Timóteo a respeito da fé dos irmãos na igreja tessalônica é ótimos relatos. Paulo, eles estão suportando bem. E mais, se você continuar lendo a carta, ele vai dizer assim: olha, eles não só têm sido referência na cidade de Tessalônica, mas em toda a Macedônia é conhecido a forma, a desenvoltura de que os irmãos que se reúnem na igreja de Tessalônica, eles estão se desenvolvendo. Então, ou seja, o relato de Timóteo é um relato muito bom. Então, Paulo, nessa carta, nesse momento específico do capítulo 3, Paulo não está trazendo nenhuma exortação. Se você observar, não há nenhum peso, digamos, doutrinário. Doutrinário tem, que as cartas de Paulo são muito doutrinárias, mesmo ele não querendo ser doutrinário. Eu digo assim, não tem muitas admoestações. Não estava acontecendo grandes escândalos na igreja tessalônica, como estava acontecendo em outras igrejas. Não, a preocupação de Paulo é que eles permanecessem. A preocupação de Paulo era encorajá-los a continuarem a desenvolver como eles estavam desenvolvendo a fé deles. Então, Paulo traz muitos elogios. Então, é sobre essa maneira como os irmãos da igreja em Tessalônica estavam desenvolvendo a caminhada de fé deles,
mesmo vivendo, mesmo num contexto de perseguição, mesmo num contexto de muitas dificuldades. E é sobre isso que Paulo vai elogiá-los. E a forma como eles estavam lidando com as dificuldades não só os ajudaram a permanecer, mas como a notícia que chegou até Paulo estava encorajando Paulo e aonde ele estava. Nesse capítulo específico, o desejo de Paulo era fortalecer e animar e encorajar os irmãos. Fortalecimento e ânimo. Interessante que era fortalecimento e ânimo, mesmo diante de um relato de boa fé. E aqui a gente já aprende uma lição básica na introdução da nossa fala, ou seja, não se engane ou não se deixe enganar. Lutas e dificuldades não são necessariamente um problema de fé. Porque se você continuar lendo, se você tiver um tempinho hoje ou amanhã, para você ler toda a carta, você vai ver em vários momentos Paulo vai dar testemunho da boa fé. De como eles estavam desenvolvendo bem a fé, a despeito das dificuldades. Para nos ensinar que dificuldades não é necessariamente um problema de fé. E outra coisa que a gente aprende é que a igreja ela precisa de doutrina, a igreja precisa de ensino, a igreja precisa de admoestação, a igreja precisa de confronto, mas a igreja também precisa de encorajamento e ânimo. Observe, e Paulo ele vai trazer algumas orientações, algumas admoestações para os irmãos e se reunia na igreja tessalônica. Mas aqui especificamente, o desejo de Paulo, a primeira carta era encorajamento e fortalecimento. Para nos ensinar, primeiro, e os problemas que nós sofremos não é uma consequência da nossa falta de fé, e que o cuidado, o fortalecimento e o ânimo faz parte do desenvolvimento pastoral. Uma igreja sadia precisa, e Paulo sabia muito bem, de admoestar, de ensinar, de trazer a realidade, mas o ministério pastoral também é feito de encorajamento. O apóstolo Paulo vai nos ensinar coisas importantes que precisam ser observadas em tempos, em situações difíceis. Timóteo traz boas informações a respeito dos irmãos, mas mesmo assim Paulo ele é muito cuidadoso em trazer orientações para que eles permaneçam, para que eles continuem vivendo daquela maneira. Então quero trazer aqui algumas lições que nós podemos aprender nesses poucos versos que nós lemos, tendo em vista a preocupação de Paulo em exortar, mas também a preocupação em animar e fortalecer os irmãos, ok? Primeiro, Paulo nos ensina que as dificuldades trazem desassossego. Observe, ele vai dizer o seguinte, lembrando, ele vem dizendo no verso 2, assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Verso 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então, qual é a preocupação de Paulo? Eu quero que vocês sejam fortalecidos, vocês sejam animados. E por que vocês precisam ser animados e fortalecidos nesta caminhada, que é uma caminhada de fé? Porque ele vai dizer no verso 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. E a gente sabe como as dificuldades abalam o nosso coração. Por isso que nós falamos, a questão de sofrermos, de padecermos, de passarmos por circunstâncias adversas, não é a questão de fé. Paulo nos ensina aqui que as situações adversas têm o poder de nos inquietar.
Está dizendo assim: eu estou enviando Timóteo, eu estou demonstrando cuidado, interesse, eu estou sendo o pastor de vocês. O bom pastor tem esse cuidado com as ovelhas para que vocês não sejam abalados em seus corações pelas situações que vocês estão passando. E nós já falamos aqui diversas vezes, dezenas de vezes, que as dificuldades são comuns na vida de todos nós. E por ser comum na vida de todos nós, isso em algum momento vai nos desestabilizar. Não é uma questão de fé. Lembra, Paulo dá bom testemunho a respeito da fé dos irmãos e se reuniu na igreja de Tessalônica. Mas ele sabia que mesmo tendo fé, aquelas situações poderiam de alguma forma abalar a vida, desassossegar o coração dos irmãos. Nós não estamos isentos de provações e dificuldades. E eu acredito, irmãos, que esta frase tenha sido a frase que eu mais usei nessa igreja enquanto eu fui pastor. Nós não estamos isentos de provações e dificuldades. Nós não estamos imunes às lutas e às dificuldades. Sem dúvida nenhuma, foi a frase que eu mais usei nos últimos anos aqui na Betel. Por que que eu aprendi, eu desenvolvi, ou que eu, digamos, gastei mais tempo em dizer isso? Porque eu sei que como as dificuldades roubam a nossa paz. Tem o poder, digamos, de tentar roubar a nossa paz. A fé não nos imuniza das dificuldades, pelo contrário, na caminhada de fé, a probabilidade de aumentar as dificuldades é muito grande. Não é verdade? Não só precisamos estar convictos, cientes e conscientes de que na caminhada de fé nós não somos isentos à dificuldade, mas mais ainda nós precisamos entender que na caminhada de fé há uma probabilidade muito maior das dificuldades elas aumentarem. E por que qual é, digamos, a grande dificuldade na dificuldade? Por que que na maioria das vezes nós ficamos desassossegados com a dificuldade? Eu costumo pensar que nós temos dificuldade na dificuldade porque nós gastamos mais tempo em tentar entender a dificuldade. Nós gastamos. Estou querendo dizer, por que nós temos tanta dificuldade na adversidade, nos dias maus? Porque nós gastamos boa parte do tempo tentando entender a dificuldade. E a gente não gasta tempo tentando superar, digamos, como reagir à dificuldade. O que é normal? O que é normal quando padecemos? O que é normal quando enfrentamos dificuldades? A primeira coisa que nós fazemos é perguntar aquela famosa frase: por quê? E nessa porquê, e a gente sabe que esse porquê não é um porquê tão simples. Por que acontece comigo? Por que Deus me abandonou? Ou por que isso, por que aquilo? Então a gente começa a gastar tempo na dificuldade. Como é que a gente responde essas perguntas? A gente não aprende, a gente não quer saber de como lidar com as dificuldades. Nós queremos saber os mínimos detalhes, como acontece, por que acontece. É a parte mais, digamos, que mais gastamos tempo. Mas dificilmente, irmãos, a gente aprende a lidar com as dificuldades. Eu acredito que o livro de Jó, ele ilustra bem aquilo que eu estou tentando dizer esta noite para os irmãos. Dificuldade na dificuldade. Os irmãos sabem qual é o contexto do livro do patriarca Jó. Jó, ele padece, sofre, ele vive um drama terrível. Não é verdade? Em algum dos capítulos do livro de Jó, você vê Deus tentando dizer para Jó qual a realidade e o porquê do sofrimento dele. Tem alguma passagem, Deus tentando
Observe que Deus restaura, Deus restabelece por inteiro a vida do patriarca Jó. Jó é restaurado em todas as áreas da sua vida, mas em nenhum momento Deus diz para Jó por que ele sofreu. Deus não respondeu a Jó a causa do seu sofrimento. Quem tentou descobrir, quem tentou arguir, quem tentou inquirir Jó sobre os seus dilemas, nem foi Jó, foram os amigos de Jó. E a gente chama de a teologia dos amigos de Jó. A teologia dos amigos de Jó é aquilo que nós mais gastamos tempo. Diga aí por que você está sofrendo. Qual a causa? Causa e efeito. Ora, Jó, se você padece, se você está nessa situação, nessa circunstância, alguma coisa aconteceu. Não é essa grande demanda de tempo que a gente gasta quando a gente padece. A gente gasta uma grande parte do tempo tentando descobrir por quê. E dificilmente a gente gasta um tempo para dizer assim, deixa eu ver o que eu posso aprender disso. Os irmãos entendem? Então Paulo está dizendo assim, eu enviei Timóteo, tá certo, para que vocês, e ele me traz boas notícias a respeito da fé de vocês. Nem por isso Paulo deixa de escrever uma carta, dizendo assim, estou enviando Timóteo juntamente com uma carta para dizer assim, para que vocês encorajem, vocês sejam encorajados. Por quê? Porque eu sei que as dificuldades têm o poder de tentar desestabilizar todo mundo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui esta noite com o texto, com o cuidado de Paulo com a igreja em Tessalônica, o cuidado pastoral do Paulo com os irmãos. Estou encorajando, estou animando vocês, porque eu sei que as tribulações, as dificuldades, têm o poder de desestabilizar vocês, como tem o poder de nos estabilizar. E aqui a gente já faz uma primeira aplicação. Tem coisas que nós não vamos entender e compreender nunca, e nós não vamos ter resposta nessa vida. Existem coisas que acontecem na minha vida, existem coisas que acontecem na sua vida e na vida de todo mundo que nós não vamos entender. Nós vamos viver 50, 60, 80, 100 anos, ainda assim, nós não iremos compreender todas as demandas da vida. Tem coisas que nós não vamos obter respostas nesta vida. Quem sabe na outra, quem sabe na eternidade nós as teremos. Mas enquanto estivermos aqui, muitas das coisas nós não teremos respostas. E saber que nós não temos respostas para as demandas da vida diz respeito à nossa fé. Entende o cuidado do apóstolo Paulo? Estou enviando Timóteo para fortalecê-los, para animá-los, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então, as tribulações acontecem. Paulo era consciente disso. E Paulo, ele vai dizer mais ainda. Observe. Segunda lição, Paulo nos ensina que situações adversas não só acontecem na dinâmica da fé, elas são designadas pelo próprio Deus. Continua o verso 3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Os irmãos entende o que Paulo está dizendo. Vou recapitular aqui. Paulo envia Timóteo para animar os irmãos, para fortalecer os irmãos. E qual era o propósito? Para que eles não tivessem o coração desassossegado por conta das tribulações. Porque as tribulações, elas são
parte da caminhada. Não só são parte da caminhada, ele vai dizer, elas foram designadas por... Porque a gente pensa assim, ó, no plano eterno de Deus, ele nos redimiu, sim ou não? No plano eterno de Deus, ele nos reconciliou, sim ou não? No plano eterno de Deus, ele nos salvou da nossa condição de perdidos, sim ou não? No plano eterno de Deus, ele estabeleceu em nossas vidas o dom da fé, sim ou não? E eu posso dizer essa tarde, início de noite, e no plano eterno de Deus, as situações adversas fariam parte da nossa caminhada. O próprio Deus designou. Ou seja, os irmãos, ou seja, os cristãos que estavam sendo designados para a glória eterna, também são designados para sofrerem enquanto trilha a jornada de fé. Jesus, lá em João, nas suas últimas orientações aos seus discípulos, segundo o relato do evangelista João, capítulo de número 16, verso 33, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Irmãos, enquanto nós estivermos vivendo esta vida, nós enfrentaremos situações adversas. Estamos ajudando os irmãos no Aracapé, na carta de Tiago. O apóstolo, o escritor Tiago vai dizer assim, para um grupo de crentes que estavam sofrendo perseguição. Tiago escreve para uma comunidade de crentes que estavam sendo perseguidos. Ele vai dizer, lá no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Considere motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações. E, irmãos, e falar em propósito, em sofrimento é, digamos, difícil. Saber que, quando está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, olha, observe, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Saber, ou seja, entender que há um propósito, mesmo que seja nas dificuldades, é um desafio na caminhada de fé. Por que é difícil? Porque na maioria das vezes paira sobre o nosso imaginário, se estabelece no nosso coração, se estabelece no nosso ser, na nossa alma, de que aquilo que nós estamos passando não pode haver propósito, pelo contrário, é sinônimo do abandono de Deus. Não é verdade? Na maioria das vezes em que somos deparados na vida pelas dificuldades, nós não imaginamos, sabe, que aquilo tem um propósito maior, que assim como a remissão de pecados estava no plano eterno de Deus, aquilo que nós sofremos pode fazer parte dos desígnios de Deus. A gente não imagina que sofrimento esteja no desígnio de Deus. Mas eu quero dizer para você esta noite, e Paulo está dizendo, olha, as dificuldades, as tribulações fazem parte dos desígnios de Deus. Ora, se ele não poupou o seu próprio filho, nos isentaria de tais situações? Os irmãos estão entendendo a preocupação pastoral de Paulo? Estou enviando Timóteo para fortalecê-los, para animá-los, para que isso não desassossegue o coração de vocês. Não é apenas uma realidade de vocês, é propósito de Deus na caminhada de vocês. E aqui a gente faz uma outra aplicação. As situações adversas não são abandono de Deus.
Porque a gente gosta muito na palavra de Jesus quando ele diz para os discípulos: olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um consolador. Por que ele vai enviar um consolador? Então a gente acredita, palavra de Deus. Aí Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, tá? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente gosta da parte boa. A gente gosta da parte que nós não estamos sós. Mas da parte que nós vamos sofrer, ninguém coloca na conta de Deus também. Se ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e nós cremos que é palavra de Deus, é a palavra do próprio Jesus, vale também quando ele diz: no mundo tereis aflições. Mas há uma outra coisa que nós podemos perceber nesse texto. Paulo nos ensina que as situações adversas precisam ser esperadas e também ensinadas. Então, as situações elas acontecem e elas têm o poder de desassossegar, Paulo sabia, por isso que ele envia a carta, envia Timóteo para animar, encorajar os irmãos. Elas são uma realidade, fazem parte dos desígnios de Deus para a nossa caminhada. Não só isso, ele vai dizer que as situações adversas precisam ser esperadas e também ensinadas. Verso 4, acompanhe comigo. Mas vamos ler o texto 3 para os irmãos acompanharem a sequência lógica do ensino do sermão de Paulo, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Verso 4, quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, e que realmente aconteceu, como vocês sabem. Dificuldade faz parte da caminhada, é um desígnio também de Deus. Paulo está dizendo assim, precisa ser ensinada. Aliás, precisam ser esperadas e precisam ser ensinadas. Paulo nos ajuda a entender que não é só que as dificuldades são designadas por Deus, elas precisam ser encaradas como uma realidade. Tanto é verdade que Paulo diz assim, quando eu estive com vocês, eu ensinei para vocês. Eu ensinei o quê? Eu ensinei que era necessário. Eu ensinei que vocês passariam por essas dificuldades. Como realmente vocês estão passando? Os irmãos estão entendendo o ensino? Olha o ensino pastoral. Isso aqui é ensino puro. Está dizendo assim, eu queria muito ter com vocês, eu não pude ir, estou enviando Timóteo, e tenho escutado boas notícias a respeito de vocês. No entanto, eu gostaria de animar vocês, de encorajar vocês, para que vocês não sejam desanimados pelas dificuldades. Dificuldades essas que são comuns a todos nós. Vocês foram ensinados. Ou seja, sofrimento não pode ser encarado, irmãos, uma coisa do outro mundo. Crente, escute. Eu sei, eu estou dizendo quem sofre, quem padece. Ou seja, falar sobre dificuldade não pode ser encarado pelos cristãos como se fosse algo fora de nós, fora da nossa realidade, do outro mundo. Não. Dias difíceis, nós não podemos estar alheios a eles. Não é algo que desdiz. Não é algo que desfaz a nossa fé. A gente quer isolar, a gente quer bater na madeira, e a gente quer fazer de conta que não é com a gente, não, é com a gente sim. Precisa ser encarado como uma realidade de fé, uma realidade da caminhada. Precisa ser ensinado, é isso que Paulo está dizendo assim. Eu ensinei vocês que as dificuldades são uma realidade da vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos, capítulo de número 14, verso 22. Ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso é Paulo em um dos seus discursos.
Observe que o pastor Paulo estava fortalecendo, encorajando os irmãos quando ele vai dizer esta frase. Se você for olhar o contexto desta frase, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, ele vinha de cidade em cidade. Depois você vai lá e leia o capítulo 14 de Atos. O texto diz que ele vinha de cidade em cidade, ensinando acerca das dificuldades. Não se encoraje uma igreja dizendo que não dê atenção a isso. Não encare isso como uma realidade, isso não é ensino. Paulo está dizendo, eu quando estive aí com vocês, eu ensinei isso a vocês. Por que é importante, irmãos? Porque perseverança só se produz em determinadas situações adversas. Quer ver? Leia comigo, abra comigo sua Bíblia em Romanos. Volte lá, numa carta de Paulo. Paulo escrevendo uma outra carta. Observe lá, leia comigo. Romanos, capítulo número 5. Abra comigo. Romanos, capítulo número 5, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor sobre os nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. O que ele está dizendo, irmão? Justamente isso. Só se cresce, só se amadurece em determinadas circunstâncias, e são circunstâncias adversas. Ou seja, dizer que o evangelho é parque de diversão não traz crescimento. Dizer que o evangelho é só vitória não traz crescimento. Não traz o que a gente chama, não cria tutano. É isso que Paulo está dizendo, o que cria tutano são essas dificuldades, são essas circunstâncias adversas que todos nós passamos. E aqui nós temos uma aplicação. Esperança e perseverança só acontece quando enfrentamos situações adversas. Irmãos, quando é que nós nos apegamos a uma viva esperança? Quando é, em que circunstância, em que situação que nós olhamos para um lado e para o outro, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, e nós dizemos assim, nós temos ainda uma viva esperança. É quando nós não temos para onde ir ou não enxergamos uma saída. Não existe crescimento, não existe espiritualidade sadia, não existe maturidade sem passarmos por situações adversas. Não se cria crente com mingau, irmão. Paulo nos ensina que se não entendermos bem essa questão, isso pode ser usado pelo diabo para distorcer a realidade. Volte lá ao texto. Vamos ler o verso 4 para entendermos. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Verso 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Vamos recapitular. Qual a preocupação do apóstolo Paulo, do pastor Paulo? Fortalecer e animar os irmãos. Porque esse era o desejo. Porque ele sabia que as dificuldades podiam trazer algum desconforto para os irmãos, para os crentes, como a gente sabe que é uma realidade. Então eles precisavam estar preparados, porque aí aquilo também era desígnio de Deus para eles, para crescimento, para fortalecimento deles. Por que isso? E por que Paulo dá tanta ênfase a isso? Porque, Paulo, se vocês não entenderem
que o sofrimento, que as dificuldades, que as adversidades fazem parte da caminhada, se vocês não entenderem isso, sabe o que vai acontecer? O diabo vai pegar as dificuldades e vai distorcer isso no coração de vocês. Ora, irmão, nós já somos frágeis, o coração já é enganoso, né? Se a gente não aprender a lidar com as dificuldades e achar que não faz parte da nossa realidade, ele está dizendo assim, ó, sabe o que vai acontecer? O diabo vai fazer o seguinte, vai transformar as dificuldades de todos nós em uma tentação. E os irmãos sabem que existe uma diferença gigantesca entre tentação e provação. O que é a provação? A provação que faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Qual é o intuito de Deus na provação na vida do crente? Produzir o que tem de melhor. Sim ou não? Maturidade, espiritualidade sadia, crescimento, estabilidade. As dificuldades enviadas ou que são parte da caminhada têm esse propósito. E qual é o propósito da tentação? Produzir o que tem de pior nas nossas vidas. Olha o cuidado pastoral de Paulo. Eu estou dizendo isso para que vocês sejam maduros, suficientes para lidarem com as dificuldades. Porque se vocês não souberem lidar com essa dificuldade, o diabo vai usar isso e vai desfazer tudo o que eu ensinei. Os irmãos entendem como a dificuldade, se não encarada de uma forma equilibrada, pode produzir na vida? Não era só na vida dos crentes, ia desfazer tudo que Paulo havia. Irmãos, não se pode ignorar as dificuldades na caminhada de fé. Irmãos, quantos de nós já não conhece alguém? Quantos de nós já não lida na dinâmica de igreja pastoral? Quantas pessoas foram embora? Traz à memória quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que não souberam lidar com as lutas da vida e acharam que não era realidade, era abandono de Deus. E se desfez no coração dessas pessoas. O propósito, a realidade do evangelho, da eternidade, não é só o propósito. Apagou, extinguiu a realidade da eternidade no coração das pessoas. Se a gente não souber lidar com as dificuldades, Paulo sabia que isso era tão importante que ele disse que a falta de entendimento desse assunto pode levar crentes a distorcerem a realidade, dizendo que as adversidades da vida são tentações e fazendo desperdiçar todo o trabalho envolvido por Paulo. Irmãos, não se engane. O diabo vai tentar, na minha vida, na sua vida, desfazer, distorcer, dizendo para nós que as situações adversas que são inerentes da vida cristã são, na verdade, tentações. O que ele está dizendo é que se isso acontecer, corre o risco de ser inútil tudo o que foi ensinado, não só para os irmãos que se reuniam na igreja em Tessalônica, mas continua valendo para os nossos dias. Se nós não aprendermos a lidar com as dificuldades, isso vai gerar distorções no nosso coração. Deus pode sim mandar provações na vida do crente, sim. Deus jamais pode tentar o crente. O tentador pode usar as situações adversas que acontecem na vida do crente como tentação para levá-los ao abandono da fé. E como isso pode acontecer? Porque geralmente é a dificuldade na dificuldade, porque na dificuldade nós duvidamos do caráter de Deus. Não é aquela expressão? E com certeza muitos de nós já ouvimos, não é crente? Por que está passando por essa situação? O próprio Jesus, ele é alvo desse engano. Vai lá para Mateus, capítulo de número 4, na tentação de Jesus. Jesus, no final do capítulo 3, depois que Jesus é batizado, o texto diz que o céu se rasga. Uma voz diz, este é o meu filho amado. No capítulo de número 4, na tentação, o diabo diz para Jesus, se tu és filho de Deus,
que é isso, irmão? É isso que Paulo está dizendo. Se vocês não aprenderem a lidar com as dificuldades, o diabo utilizará as dificuldades para tentar vocês, nos levando a duvidar do caráter. O próprio Deus, 2 versículos anteriores, diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E agora o diabo assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aplicação. As situações não apagam quem Deus é, muito menos o que Ele pensa a respeito de nós. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar. Continue lendo o texto comigo. Agora Paulo nos ensina que aquilo que passamos e como passamos pode contribuir com a vida de outros. A partir do verso 7, acompanhe comigo. Mas vamos ler a partir do 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando de boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos visto que vocês estão firmes no Senhor, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. O cuidado, olha, é uma realidade. Vocês não podem esquecer disso. Ele está dizendo assim, olha, quando Timóteo chegou e nos trouxe notícia de vocês, de como vocês estão lidando com as dificuldades, trouxe ânimo para quem? Trouxe ânimo para nós. Ou seja, nós somos, olha para Paulo, o pastor Paulo estava preocupado com a igreja. Queria saber como é que a igreja ia. E quando Timóteo chega e traz relato, dizendo assim, Paulo, eles estão passando por muita dificuldade, mas eles estão permanecidos na fé. Quando Paulo soube disso, Paulo vai dizer assim, olha, quando eu soube notícias de como vocês estão enfrentando a dificuldade, isso trouxe ânimo. Irmão, isso aqui é suco puro de igreja. Isso aqui é igreja pura. Extrato de igreja. Ele está dizendo o seguinte, olha, as dificuldades de vocês, como vocês lideram, quando vocês estão lidando com as dificuldades, isso trouxe ânimo. A maneira como nós lidamos com as dificuldades não só nos ajudam, não só nos fortalece, não só nos edifica, não só nos faz crescer, mas faz com que outros cresçam, se edifiquem e se desenvolvam. As nossas dificuldades podem ser importantes na vida de outros. Leia comigo 2 Coríntios, volte um pouco mais. Estou terminando, irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 3. Olha o que Paulo vai dizer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a nossa consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Bendito Deus de toda consolação, que nos consola de todas as dificuldades. Para quê? Qual é o intuito, irmãos? De que em Deus nós somos consolados em toda e qualquer situação. É isso que Paulo está dizendo assim, ó. Em Deus nós temos o Pai de toda a consolação. Para que uma vez que nós somos alvos dessa consolação, isso possa gerar
benefícios não só na minha vida. Aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus faz na sua vida não é só para a nossa vida. É isso que Paulo estava dizendo assim. Quando Timóteo nos trouxe notícias a respeito de vocês, isso muito nos animou e muito nos encorajou. Ora, se a carta era para animar os irmãos e encorajar os irmãos, mas quem foi animado e encorajado? Eu quero ver uns igrejados ler esse texto. Como é que ele vai dizer? Como é que ele vai dizer lá em casa com um texto desse? A forma, está dizendo assim, a maneira como Deus está trabalhando na vida de vocês, mesmo na dificuldade, como vocês têm passado por essa dificuldade, muito nos animou e nos consolou. Para nos ensinar quando um crente passa por tribulações e consegue, por meio da fé, transpor essa dificuldade, ele passa a ser um consolador de outro. Eu compartilhei, a sexta-feira é o meu laboratório de sermão. Sexta-feira é meu laboratório de sermão. E a gente utilizou na sexta-feira passada esse texto de 2 Coríntios, na nossa reflexão. E eu disse, compartilhei com as irmãs, não é com os irmãos, não é só com as irmãs. E eu disse que em 2014, a fase mais aguda da minha depressão, eu tive dois acompanhamentos. Sem poder, eu tive 2 acompanhamentos. 2 pessoas que estavam passando por dificuldade. Pedindo consolação a Deus para transpor a dificuldade e tendo que consolar outras pessoas. Mas eu confesso para os irmãos, foram as 2 experiências. Irmãos, ali me ajudou mais do que as 20 gotas de Rivotril que eu tomava. Naquela fase aguda, eram 20 gotas de Rivotril por dia. Mas foi muito mais edificante e transformador para mim acompanhar aquelas 2 pessoas naquele momento de dor que me ajudou a curar. É isso que Paulo está dizendo. A preocupação do pastor é essa: animar, fortalecer os irmãos para que eles aprendam a lidar com as dificuldades, com as lutas, com as adversidades, com o dia mau. Nos ensinando que isso não é abandono de Deus, não. É dificuldade que acontece na vida de todos nós. E nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada com relação a ela bater na nossa porta. Mas como nós lidamos com ela, isso nós podemos fazer sim. Hebreus 3:13 diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido por causa do pecado. Encorajem uns aos outros. Entender isso é importante e necessário no convívio da igreja. Meus irmãos, em que outro lugar do planeta é possível sentarmos numa roda de iguais e o testemunho dessa pessoa trazer consolação para nós? Em que outro lugar do mundo nós vamos encontrar isso? Que não seja na igreja. Aplicação. Deus permite situações adversas em nossas vidas com o intuito de nos amadurecer, para que sejamos fonte de consolação na vida de outros. É o mesmo conceito. Fomos alvo do ministério da reconciliação, para sermos agentes de reconciliação. Fomos alvos do consolo de Deus, para sermos agentes do consolo de Deus. Faz sentido isso, irmãos? Então, são essas orientações de Paulo a uma igreja, que assim como nós temos fé, que assim como nós tivemos uma experiência com Deus e com sua palavra, mas a despeito dessas experiências, nós passamos por situações adversas. E ele escreve para encorajar e animar os irmãos a continuarem a despeito de tudo isso. Amém?